Bom dia novamente. No Brasil, as doenças inflamatórias intestinais atingem 13,25 em cada 100 mil habitantes, sendo 53,83% de doença de Crohn e 46,16% de retocolite ulcerativa, segundo dados apresentados no primeiro Congresso Brasileiro de Doenças Inflamatórias no Brasil, realizado em abril de 2018 em Campinas. No mundo, essa condição atinge mais de 5 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Para falar sobre a doença de Crohn, eu estou com a coloproctologista e doutora em cirurgia, Doriane Lima. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, tudo ótimo. E você? Tudo certinho. Doutora, o que caracteriza a doença de Crohn? É uma doença inflamatória intestinal. Existe a retocolite e a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela tem uma característica de ser mais profunda, tá? Então, assim, ela é uma inflamação no intestino, só que é uma inflamação mais profunda, tá? E aí ela pode acometer desde a boca até o ânus. Puxa vida, e como que é feito o diagnóstico desse tipo de doença? Normalmente, frequentemente, através da colonoscopia, mas não tão frequentemente, a gente acaba dando diagnóstico através de algum exame de imagem, tal qual tomografia ou um raio-x contrastado. E se caracteriza exatamente por isso, por serem inflamações profundas no trato digestivo. Tem fatores genéticos envolvidos nessa doença, doutora? Há famílias com mais casos de doença de Crohn? E existe uma proporção que os trabalhos eles mostram que sim, tem um papel genético, mas não é só o papel genético que vai fazer o desenvolvimento dessa doença. E quais são os outros fatores de risco para o surgimento? Fatores ambientais, isto é, muita poluição, né? É um ambiente também muito estressante. A alimentação também é muito importante, isto é, alimentos que são mais nocivos à saúde, acaba, na verdade, fazendo uma doença multifatorial, não é só uma coisa que desenvolve. Precisa ter a predisposição genética, precisa que o paciente ele também esteja envolvido numa área de risco e também precisa que esteja relacionado também a algumas infecções do trato digestivo. Certo. A doença é mais comum em homens ou em mulheres? O perfil do paciente é meio semelhante. Afeta uma parte de pacientes jovens. Então, 20, 30 anos é uma população bem atingida. Tá? Eu queria também voltar ainda um pouquinho ali, que muita gente diz que a doença de Crohn ela é um fator psicológico. Não tem nada a ver. Assim, porque diz que foi o teu psicológico que causou isso. Não desencadeia. Não desencadeia. Claro que o estresse, ele desencadeia qualquer doença. Na verdade, não desencadeia, ele piora ou acelera o aparecimento da doença. Mas ele não é fator etiológico, isto é, não é porque você está estressado e tal que vai desenvolver a doença, entendeu? Porque eu já ouvi muitos pacientes me perguntando em relação a isso. Tem essa preocupação também. Doutora, hoje tem um número exato no mundo, ou aqui na América do Sul, ou Brasil, que fale sobre a prevalência dessa doença? Ainda não existem grandes trabalhos de prevalência, mas está sendo realizado agora com esses grupos de estudo de doença inflamatória intestinal ao redor do Brasil e América do Sul. Certo. E o número de casos de doença de Crohn é maior no momento, porque aumentou a eficácia do diagnóstico ou realmente a população está mesmo ficando mais doente? Eu acho que em relação a tudo, né? Não só a doença de Crohn. Melhorou o diagnóstico de muitas coisas, mas também a gente está adoecendo um pouco mais. Isso tem muito a ver também com o nosso estilo de vida. Aquilo que a gente sempre bate. Atividade física, uma boa alimentação, bom sono, né? Então, tudo isso acaba gerando mais doenças, porque o nosso código genético ele vem com falhas. E se a gente não cuida bem do nosso corpo,
a gente está mais susceptível a algumas doenças. O Crohn é uma doença crônica, né, É. doutora Doriane? Qual estilo de vida o paciente de Crohn tem que adotar? É aquele ideal da gente, né? Comer bem, devagar, várias vezes ao dia. Ele tem que seguir uma dieta específica ou não? Não específica. Alguns casos, porque assim, a doença de Crohn é uma doença crônica. Ela pode estar aguda ou ela está quietinha e controlada. Na fase aguda, a depender de cada caso, a gente percebe que a gente tem que modificar a alimentação. Mas em alguns casos específicos. Ao passo que se o paciente ele está assintomático, ele está na fase crônica e não tem aquela inflamação aguda com infecções, então esse paciente ele acaba a gente sugerindo que ele coma de uma forma saudável, mas não tem restrições para o resto da vida. Isso não existe também. Doutora, os médicos hoje, eles estão preparados para diagnosticar a doença de Crohn? Ah, sim. A campanha, desde a nossa faculdade, agora mais ainda com a informação, já estão preparando os médicos sim para dar diagnóstico, para os melhores tratamentos, que antigamente a gente tinha um leque um pouco menor de tratamento e agora a gente já tem mais opções e os nossos alunos já estão saindo mais, pelo menos orientados. Se não sabe tratar, ele sabe que existe um bom tratamento e vai encaminhar para um médico específico. E o tratamento? É medicamentoso? Tem toda a questão do estilo de vida, como você já comentou, né? Mas para aquela pessoa que agora está pensando, está lá fazendo uma análise, se aqueles sintomas que ela vem sentindo, que ela vem desenvolvendo, pode ser Crohn ou não, já sabe como que é feito o diagnóstico e o tratamento. O que tem hoje de mais moderno e eficaz para o doente de Crohn? Existem novos medicamentos chamados de biológico, que eles agem lá no iniciozinho da inflamação. Né? Então, eles ajudam a cicatrizar a doença e controlar para tirar esse paciente dos riscos. Porque como é uma inflamação mais profunda, corre o risco de ter alguns acometimentos, tipo fístulas abdominais, fístulas ali ao redor do ânus. Então, essas medicações biológicas, elas vão acelerar a cicatrização e melhorar o curso da doença e o paciente viver assintomático, que é o que a gente quer. Olha, gente, mais informações sobre doença de Crohn e outros tipos de doença inflamatória intestinal vocês podem acessar no nosso portal medicinesaude.tv.br. Tem entrevistas, tem todas as dicas ali para você ter acesso às informações sobre esse tipo de doença. Eu quero agradecer a doutora Doriane, desejar uma ótima semana e até uma próxima vez. Até, muito obrigada. Ok, olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai conhecer a história de uma dentista que depois de superar um câncer de mama resolveu trabalhar com informações e ações de prevenção desse tipo de doença com outras pessoas. É bonita a história, viu gente? Amor em fios. É rapidinho, volto em instantes.